Diga sucessão de milagres. Diga, Deus vai começar a jorrar sobre a minha vida. Diga, a unção não vai parar. Diga, e eu viverei uma sucessão de milagres para a honra e a glória do Senhor. Diga, não vai parar. Diga, será de glória em glória e sempre para uma glória maior. Boa noite, pessoal. Não pretendo estender, porque eu quero ungir todos vocês. Toda segunda-feira, esse é aquele azeite que nós consagramos a semana passada, e não é o mesmo que eu ungi, não é o mesmo que eu ungi a semana passada, é o que nós consagramos a semana passada. Já estou falando porque tem, inclusive o cheiro, o perfume deles é diferente, tá? Então, da semana passada foi outra. Esse aqui é aquele que a gente consagrou junto com a bispa, com o propósito da unção, do crescimento, da prosperidade. Vamos lá. Prontos? Sim ou não? Sim. Não, pronto de verdade ou não? Sim. Então, vamos lá. Os últimos dias nós temos falado, você está pronto para o crescimento? Ixi, já mudou. Já mudou. Você está pronto para o crescimento ou não? Sim. Até para o crescimento você tem que estar pronto. Lê aqui, por gentileza, 1, 2, 3 e... Sucessão de milagres. Vamos lá. Sucessão de milagres. Nós vamos falar sobre muitas coisas, eu quero que você preste bastante atenção. E a fé é a única coisa que pode te levar aonde você sonha, deseja, ou ao lugar que Deus tem com você. O resto é maquiagem. O resto é acessório. Ok? Técnicas, ferramentas ou qualquer outra coisa é acessório. Grave isso. Tá bom? E quando eu falo com responsabilidade, porque eu estou cansado eu lido com isso o tempo todo. Tá? Eu lido com isso o tempo todo. E vejo que quando não há unção, graça, favor, direção de Deus, que nós falamos ontem eu falei sobre uma coisa, nós estamos na era das inteligências, mas a mais importante de todas as inteligências é o que tem faltado em todo mundo, inteligência espiritual. Viu? Essa é o que tem faltado na grande maioria das pessoas. Estamos na era das inteligências, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência, e vai, todas as inteligências, a IA, né? Que tem ajudado tanto as pessoas, porém, falta até para lidar com isso, falta inteligência em muita gente. Então, a maior de todas as inteligências chama-se inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É saber fazer o que Deus aprova, é caminhar na direção que Deus tem para você. Não importa o quanto você cresça, se te faltar inteligência espiritual, você fracassa. Você fracassa. Inteligência espiritual é fazer o que Deus aprova, é estar alinhado com os propósitos de Deus. E a Bíblia fala sobre inteligência espiritual. Querido, Deus amorosamente Ele nos instrui a romper limites. Nós vamos falar hoje sobre o conformismo, é uma das estratégias do mal para manter ou estagnar as pessoas, manter as pessoas no mesmo lugar, frustrar as pessoas, não permitindo que as pessoas cresçam. Quando a gente fala de conformismo ou inconformismo, que a palavra mostra que a pessoa inconformada, ela crê em mais, ela acredita em mais, ela está buscando, ela acredita que ela pode ir além. Deus busca os inconformados, e eu vou falar muito sobre isso, sobre conformismo e sobre os inconformados. Então, os inconformados são as pessoas que nunca se acomodam. A sua inquietação confronta a passividade de muitos que estão conformados. E a Bíblia nos ensina isso. Gratos sempre, inconformados também. Viu? Nós somos gratos. O que é conformismo? Eu estou conformado com a minha vida. Esse é o problema, que muitas vezes mantém a pessoa num lugar que ela não gostaria, porque a fé dela é passiva.
e nós precisamos ser inconformados. Deus procura os inconformados. Vamos lá. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Pensar que um homem, a fé, o espírito, a unção que há na vida de um homem equipara-se a um exército, é algo incrível. E Eliseu lhe disse: tragam um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, diga comigo: esta é a flecha da vitória do Senhor. Esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Então, diz assim: você destruirá totalmente os arameus em Afequé. Você destruirá totalmente. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas, diga comigo, e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, ou a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então, 2 Reis 13, 25, então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Adad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou. Assim reconquistou essas cidades israelitas. Diga comigo: a vitória não foi total. Olha que coisa, presta atenção nessa palavra, porque nós sempre falamos, e a Bíblia nos ensina, sobre atos proféticos, sobre golpear com mais força. Vai o rei de Israel buscar direção com o homem de Deus, e o homem de Deus ensina primeiramente um ato profético a ele. Manda ele abrir a janela, lançar uma flecha e fazer uma declaração de fé. Essa é a flecha da vitória. Em seguida manda ele pegar a flecha e golpear o chão. E ele golpeia 3 vezes o chão e para. E o homem de Deus ficou furioso com ele, porque ele deveria ter golpeado 5, 6 vezes e não simplesmente 3 vezes. Era hora de colocar mais força. Diga comigo, era hora de colocar mais força. A palavra era para que o inimigo fosse exterminado de uma vez por todas, mas por conta daquela atitude de falta de fé, a vitória não foi completa, a vitória foi incompleta. O ciclo, aquele ciclo que continuava, aquela ameaça, que vinha de tempos em tempos, estava ali, não foi definido, não foi mudado, porque não houve continuismo, não houve mais força naquilo que está fazendo. Eu quero que você repita essa palavra: colocar mais força. Olha, eu acredito seriamente que o que falta na vida de muitas pessoas é colocar mais força na fé, mais força em atitudes de fé, mais forças em atos proféticos, mais força naquilo que realmente vai resolver o problema. Então, aqui se tratava de um ato profético destinado a romper aquele histórico de inconstância, um ato profético marcado era para terminar aquele tempo de horas vitórias, hora derrota, hora vencendo, hora perdendo, hora vencendo, hora perdendo, o que é a história de muitas pessoas, é o que tem acontecido. Com aquela atitude de parar onde não deveria parar, delimitou as vitórias futuras. Era para ter tido a vitória completa, era para ter exterminado de uma vez, mas a sua atitude de não perseverar
não colocar mais força, fez com que a vitória fosse somente 3 vezes, ou seja, não foi completa. Diga comigo essa palavra: a vitória não foi completa. Então, eu quero que você preste atenção nisso, porque existem pessoas que tomam decisões que limitam o propósito de Deus e o plano de Deus na vida delas. Eu sempre gosto de falar, porque todo mundo que já passou pelos caminhos, vem do berço evangélico, todo mundo já escutou a bendita frase: Deus tem um propósito na sua vida. Propósito é propósito, realização é outra coisa. Ponto. Tem gente que passa uma vida inteira e não vê o propósito se cumprir. E eu gosto de dizer que existe uma causa. Tem gente que de cor fala assim: há um tempo para todas as coisas, mas e as pessoas que estão sempre fora do tempo? Como faz? É tempo de plantar, ela não está plantando. Depois tempo de colher, ela quer colher, mas não plantou. É tempo de orar, ela não está orando. É tempo de buscar, ela não está buscando. Então como é que faz? E não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco. E nós precisamos entender isso. Então, tem pessoas que se conformam com menos do que poderiam alcançar. Tem pessoas que, diante da oportunidade, eles hesitam e conformam-se com menos, e não deveria. Não, bispo, eu não me conformo. Qual é a palavra que nós falamos ontem, gente? Qual o título do tema, o tema da mensagem de ontem? Crente na prática, porque crente na teoria está cheio. Crente teórico está cheio. Às vezes você pode perguntar para uma pessoa, ela diz assim: não estou conformado com o resultado. Mas não é sua boca que fala, são suas ações. Não é a nossa boca, são as nossas ações. Eu tenho falado sobre algo que às vezes a gente fala assim: não, eu tenho uma meta, todo mundo tem uma meta. Quando você sai para uma corrida, se sai numa maratona, todo mundo tem uma meta naquela maratona, mas nem todo mundo cruza a linha de chegada. Meta todo mundo tinha. Agora, por que um chega na frente e outro atrás? O problema está na preparação. O problema é o que eles estão fazendo antes. O treinamento que eles estão passando antes. A disciplina que eles vêm se preparando. 5 ou 6 vezes é perseverar um pouco mais. Diga comigo, 5 ou 6 vezes é perseverar um pouco mais. Diga, é ousar na fé. Diga, é arriscar em Deus. É acreditar na promessa. É acreditar que eu posso viver. Eu não preciso de um milagre, eu preciso de uma sucessão de milagres. Eu não preciso de uma resposta, eu preciso de uma sucessão de respostas. Eu não preciso de um dia abençoado, eu preciso de uma vida abençoada. Eu não preciso de um ano abençoado, eu preciso de anos abençoados. Joás poderia ter terminado com aquele ciclo repetitivo, assim como nós dentro do propósito 52 dias. Como nós podemos mudar ciclos de inconstância, oscilações, horas subindo, horas descendo, horas vencendo, horas perdendo. Nós podemos colocar um ponto final nisso, nos levantando no Espírito para botar um ponto final de uma vez por todas. Tem coisas que eu passei até aqui que eu não quero passar mais. Tem coisas que eu entrei nesses 52 dias vivendo que eu não aceito mais que isso faça parte da minha vida. Isso é um espírito, é uma determinação que há em você. Eu estou me levantando para exterminar de uma vez por todas situações que não vai me acompanhar mais, que não mais vai fazer parte da minha vida. É uma decisão, é uma postura. Não, eu não vou aceitar mais o conformismo. Não, bispo, eu não sou conformado. Ok, as atitudes falam, não é sua boca, as atitudes. O que temos que fazer? O que temos feito para realmente sair do nível que nós estamos? Às vezes estamos na zona de conforto. A zona de conforto chama passividade. A zona de conforto se chama conformismo. Às vezes preguiça espiritual. A gente não reconhece isso. Não, bispo, eu tenho feito tudo o quê? Será que se estivéssemos fazendo tudo realmente, eu estava avançando?
Às vezes, quando Deus coloca uma oportunidade diante de nós, muitas vezes nós nos acomodamos, e se nós nos acomodamos, o inimigo avança. Enquanto você hesita, o problema, ele vai criar raiz, e raiz profunda. Sabe, eu estava falando, por que essa reunião é tão importante? Quem esteve comigo nos Valentes sabe, eu te dei as coisas que o diabo quer roubar de você. Vai para Jó 1 que você vai descobrir quais são as coisas que o diabo quer tirar de você. A primeira coisa, quando ele quis arrebentar, destruir com a vida de Jó, começou uma ordem. A primeira coisa que ele fez foi destruir o financeiro. Ele atuou destruindo o patrimônio dele, atuou nas pessoas que trabalhavam para ele, depois das pessoas que trabalhavam para ele, ele foi para a família, a morte, a destruição da família, e foi uma sucessão de destruição para, por último, a saúde de Jó. Existe uma ordem. O diabo nunca entra para destruir uma só área. A minha grande preocupação, olha aqui para mim, por favor. Eu não tenho preocupação, eu sempre falo isso para vocês. A minha única preocupação na igreja é transferir um espírito para você. Pregação por pregação, a internet está cheia. Gente que fala bonito da Bíblia está cheio. Minha única preocupação é lançar um espírito sobre a tua vida, um espírito que vai mudar a tua vida, um espírito que vai te tirar de onde você está, um espírito que vai te levantar com um espírito inconformado, um espírito que vai levá-lo a crer no sobrenatural, um espírito que vai levá-lo a acreditar no que Deus tem para você, que você pode viver uma vida poderosa, que você pode ir além de onde você está, que Deus tem realmente um propósito gigantesco com você, mas você precisa se levantar no espírito. História por história, a história é linda, tem gente que conhece a Bíblia melhor do que eu, e está no fundo do poço. Tem gente formada em teologia, pós-graduada em teologia, não saiu do lugar. Não resolve. Tem que ter espírito. É o espírito da fé. Quando Davi lutou com Golias, tem uma coisa que Davi fez para eliminar aquele problema de uma vez por todas. Qual foi? Qual foi? Diga comigo assim: cortou a cabeça do gigante. Sabe por quê? O texto diz assim, quando Davi lançou a funda, atirou a pedra, o gigante caiu. O texto diz que ele caiu morto, mas depois diz que ele pegou a espada e acabou de matar. Se estava morto, para que acabou de matar? É verdade ou não é? Ou você corta a cabeça do problema, ou ele se levanta. Ou você corta de uma vez por todas, ou de tempos em tempos você está enfrentando ele de novo. Ou você se levanta e não se conforma. Muitas pessoas se conformam em derrubar. Sai comemorando. Imagina, Davi lança a pedra, lança a funda, acerta a cabeça, o gigante cai, e ele sai lá comemorando. Hora que ele menos espera. É ou não é? Sim ou não? O que ele fez? Pegou a espada e foi o quê? Cortou a cabeça do gigante. Está entendendo a mensagem ou não? Você precisa cortar a cabeça do problema. Você precisa cortar de uma vez por todas. Se não cortar a cabeça, de tempos em tempos ele está se levantando. E cada vez que ele se levanta mais forte. Cada vez que ele se levanta mais resistente. Quem está entendendo, por favor? Ou você corta, ou você vai enfrentá-lo. E vai chegar uma hora que ele vem mais resistente. Espera aí. O que representa esse gigante que você precisa cortar a cabeça dele de uma vez por todas, para o ano que vem você não está aqui pela mesma causa? O que você está determinado a eliminar da sua vida de uma vez por todas, para que nunca mais se levante? Você vai enfrentar novos problemas, mas esse aí você não enfrenta mais. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levante-se, vão embora, pois esse não é o lugar de descanso.
Como disse, lugar de descanso pode ser a zona de conforto. Lugar de descanso é o que são hábitos que você tolera na sua vida ainda, atitudes, situações que não pode mais fazer parte da tua vida. Olha aqui para mim, por favor. Se aqui, ouvindo o que você ouve, você não vencer, eu vou dizer para você, lava as mãos então. Se no lugar certo, na direção certa, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus para fazer, para te impulsionar e te dar vitória, você não for, é porque você não quer. O orgulho não está deixando. A raiz de amargura não está deixando. O eu, o ego, não está deixando. É uma decisão que você tem que tomar. Eu acredito. Leia ali, por favor. Deus tem uma sucessão de milagres para você. Agora tem que golpear mais forte. Tem que se levantar. Aqui não é teu descanso. Aqui não é teu descanso. Tem que se levantar. Reflita sobre áreas da sua vida que você está acomodado, a procrastinação espiritual. Áreas da sua vida que ainda mantém você, que você tem negligenciado na fé. Reflita sobre isso. E é um posicionamento. Quando a gente olha aqui, ó, o que é que precisa ser restaurado? Reflita. É um posicionamento. Vou restaurar todas as áreas da minha vida, não é uma só. Eu vou cortar a cabeça desse problema de uma vez por todas, eu vou golpear mais forte. Esse sírio não vai mais me atormentar e nem a minha descendência. Levantar no espírito diariamente significa crescimento em Deus, corrigir erros, tomar decisões difíceis, abandonar vícios, atitudes viciadas. Tem coisa que a gente sabe que não resolve mais. Não adianta repetir. Se resolver, já estaria resolvido. É verdade ou não é? Sim ou não? Então usa a tua inteligência. Deus está te chamando para viver algo glorioso. Deus está te chamando para te levantar. Eu gosto, é lindo de se ver, quando a gente lê a história de Neemias. Que coisa incrível, o cara começa como copeiro, Deus colocou no coração dele para fazer algo que não é função de copeiro. Como é que um copeiro se levanta com uma ousadia tão grande, acreditando que ele pudesse fazer uma revolução como ele fez? Deus colocou no coração dele, ele começou em oração. Você sabe que a resposta, a mudança daquela situação começou com a oração, que ele começou a orar e jejuar, porque ele precisava de favor, ele precisava de graça. A guerra foi grande, a resistência foi grande, os desafios foram grandes, gigantescos. Teve dia de não comer, teve dia de não dormir, teve dia de trabalhar de dia e fazer guarda de noite, teve dia de não trocar roupa, não tomar banho. Quando tentavam desfocar, estou num grande propósito, não posso parar, não vou parar. Quando os inimigos tentavam distraí-lo, tentar desfocar, estou num grande propósito e não posso parar. Quem está num grande propósito não pode parar. É você. Eu estou num grande propósito, não pode parar. Eu vou sair desses 52 dias melhor, eu vou sair mais crescido, eu vou sair com áreas definidas na minha vida, eu vou mover os céus. É viver intencionalmente, é orar, busca a direção de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. Senhor, o que o Senhor tem comigo? Se fazer simplesmente o que a gente tem feito fosse suficiente, tudo já estaria resolvido. E não está. A gente pode mais. A gente pode ir além. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as,
você combate o bom combate? Profecias proferidas a seu respeito. Tem profecias, meu filho. Tem profecias a teu respeito. Tem promessas a seu respeito. Agora, não basta receber promessa, é necessário se levantar e engajar-se na batalha. Timóteo, meu filho, tem profecias, tem promessas para você. Tem profecias, tem promessas para você. Agora precisa se levantar no espírito, se levantar para lutar. Nós somos responsáveis por lutar pelo que Deus nos concedeu. Nós somos responsáveis a lutar e não abrir mão daquilo que é nosso. Nós somos os responsáveis. O conformismo sempre limitará a pessoa a algo menor do que aquilo que Deus preparou para ela. Não, bispo, eu não estou conformado. A sua atitude vai falar. Não é sua boca, suas atitudes vão falar. Bispo, eu não estou aceitando. Não, mas não é isso. É a sua fé. Como é que você tem se levantado espiritualmente? Como é que tem sido as suas orações? Como é que você se levantou na fé? Como é que você se levantou? Se eu perguntar para você assim, ó, quando você começou o propósito, já se levantou oposição? Sim ou não? Levanta a mão, quem se levantou? Quem levantou oposição? Seja bem-vindo ao mundo de Neemias. Está achando que é fácil? E agora, você vai ceder mais uma vez? Sim ou não? Porque é assim que acontece. Será que outros não tentaram a reconstrução? Será que outros não tentaram? Só que agora se depararam com um cara com um espírito diferente. Se depararam com uma muralha chamada Neemias. O diabo precisa chegar diante de você e se deparar com uma muralha chamada... Ele precisa entender que você não é mais um. Que ele não chega e brinca com a sua vida como tem brincado com a vida de tanta gente por aí. Que existe uma muralha espiritual. Que existe alguém que conhece as suas promessas, promessas que Deus tem para a sua vida. Que existe alguém inconformado. O inconformismo, diga comigo, possui um poder extraordinário. Ele nos impulsiona a ir a lugares que nós nunca imaginamos. É um inconformismo. Nós acreditamos, eu acredito. Diga comigo, nós somos o povo mais poderoso da terra. Quem é o povo mais poderoso da terra? É o povo de Deus, somos nós. O povo mais poderoso da terra é o povo de Deus. Caminha na fé, caminha com Deus, o poder de Deus ao seu lado. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você sabe que a Bíblia diz da história de Gideão, né? A história de Gideão mostra um homem inconformado. Um homem com espírito inconformado. Tem uma coisa que eu acho incrível na história de Gideão. O texto diz que o anjo do Senhor chegou, sentou numa árvore e fez o quê? Quantos anos aquele povo estava perdendo? Está ruim de Bíblia, hein? 7 anos perdendo. 7 anos empobrecendo. 7 anos escondendo tudo que produzia. Eu costumo dizer que esse texto se repete hoje. Porque quantas pessoas que não podem ter nada no nome? Quantas pessoas que não pode, o nome está sujo, não pode ter as coisas no nome, porque se aparecer algo no nome, alguém vai vir e vai bloquear. Quantas pessoas que têm que esconder até da família o que tem? Todo mundo com medo, fazendo as coisas e escondendo. Aí o anjo do Senhor senta e começa a observar.
Observa um por um. Será que não tem um anjo te observando? Você sabe que cada um de nós tem um anjo que nos acompanha? Agora, você acha que esse anjo acompanha para o quê? Você acha que a única função dele é ficar te protegendo? Você acha que esse anjo não presta relatório a teu respeito? Você sabia que tem livros nos céus com teu prontuário? Tem livros nos céus que o teu prontuário está lá, o teu diário está lá. Vai para Apocalipse e vai ver que abriram os livros e o livro da vida. Os livros é o livro da vida. Os livros é o livro da sua vida. Aí o anjo chega, observa Gideão, observa outros. O texto não diz, mas chega observando Gideão. E diz assim para Gideão: Deus é contigo, guerreiro valente. O que o anjo disse para ele? Por que o anjo teria dito a ele se não tivesse visto um espírito diferente lá? Por que o anjo teria dito a ele se não tivesse, tinha tanta gente? Por que Gideão? Aí Gideão vem e diz assim: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quer dizer, ele está mostrando a Deus: Senhor, cadê aquele Deus que os nossos pais nos contavam? Cadê o Deus do sobrenatural? Cadê o Deus que tirou o povo da escravidão? Cadê o Deus que operou tantas maravilhas? Foi um grito de um inconformado. Não é de um revoltado, não. De alguém inconformado que acreditava num Deus todo-poderoso. Que é o clamor que muitas vezes nós precisamos fazer: Senhor, cadê o Deus do sobrenatural? Cadê o Deus que quando abre uma porta ninguém pode fechar? Cadê o Deus que quando dá uma ordem ninguém pode invalidar? Aonde está esse Deus? Cadê o Deus que levanta o pequeno? Cadê o Deus que os seus olhos percorrem a terra e está procurando aqueles com o coração sincero para se mostrar forte a eles? Porque reclamação e murmuração não vai atrair nada para a tua vida, não. Viu? Deus está à procura dos inconformados. Diga: Deus está à procura dos inconformados. Gideão, dominado pela fé, foi o homem que Deus levantou para mudar aquela realidade. Deixa eu dizer uma coisa muito séria a você: toda casa, toda família precisa de um Gideão. Toda casa, toda família precisa de um Neemias. Alguém que se levanta, alguém que diz assim: olha a vergonha que nós estamos, olha o caos que nós estamos, vamos reconstruir isso aqui, vamos sair dessa situação. Toda casa precisa de um Neemias, seja ele homem ou seja mulher. Porque quando um homem não se posiciona, uma mulher tem que se posicionar. O que não pode é todo mundo ver a situação, esse caos, essa vergonha, essa humilhação e ninguém se posiciona. Inconformismo aliado à obediência gera resultados extraordinários. Nós precisamos ser obedientes. O Espírito fala conosco, que nos impulsiona. O Espírito nos move a nos levantar com uma fé diferente, com atitude diferente, com ousadia diferente. O Espírito nos impulsiona a ser como um Gideão inconformado, a ser como um Neemias, que Deus incomoda, que Deus impulsiona e diz: não, eu não posso ficar quieto só olhando para essa situação, eu vou me levantar. Se ninguém se levanta, eu vou me levantar.
Deus precisa de alguém, pelo menos um que se posicione. O povo não estava lá há mais de um século, aquele caos? Sim ou não? Bastou um se levantar e chegar e contagiar, mostrar, trazer clareza acerca daquela realidade. E o que estava há mais de um século, um caos, só vergonha, foi restaurado em 52 dias. Por quanto? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito e inteiro para com Ele. Deus quer se mostrar forte a você. Deus quer se mostrar poderoso a você. Deus está buscando aqueles que têm fome de mudança, aqueles que almejam por algo maior. Quem tem fome de mudança aqui, gente? Então se levante, se posicione. A gente está vendo sem cessar uma história atrás da outra, um depoimento atrás do outro, histórias edificantes, Deus mostrando o que Ele pode fazer. Onde estão os homens e as mulheres de corações inconformados? Não se acostume comigo, que eu não quero me acostumar com você. Não se acostume comigo, que eu não quero me acostumar com você. Porque se acostumar com a igreja, você vai entrar, você vai sentar, você vai participar, você já se acostumou com tudo, se acostumou até com o tom da pregação, mas nada vai mudar na sua vida. Não, seja uma pessoa que deixa a palavra se renovar dentro de você. Porque essa palavra é: Deus tem mais para você. Deus tem coisas maiores para você. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Quer dizer, Eliseu almejava o dobro. Ele recusava-se herdar apenas o mesmo nível de unção que Elias possuía. Olha que coração, olha, eu não quero a mesma medida de Elias, eu acredito que eu posso fazer mais que Elias, eu acredito que possa ter unção dobrada do que estava sobre Elias na minha vida, eu acredito que eu posso fazer mais do que Elias fez. Isso é um espírito inconformado. Isso é alguém que olha para algo grandioso, glorioso e diz assim: eu posso fazer isso. O Deus de Elias é o meu Deus. A unção que foi derramada sobre a vida de Elias pode ser derramada sobre mim. Eliseu, ele entendeu que aquela unção, ela se tratava não era uma simples substituição, era a expansão de um legado. Agora isso para mim é incrível, ele olhar e dizer assim, gente, ele poderia dizer: eu nunca serei, nunca poderei fazer o que esse homem fez. Não, ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Foi ousado ou não foi? Sim ou não? E aí Elias disse para ele: é duro o que você pediu, mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. A partir daquele momento ele não descolou mais de Elias. Todas as vezes que Elias disse para ele: fica aqui que eu vou ali, ele disse: não fico. De jeito nenhum. Você sabe que existia 3 escolas de profetas? Cada escola de profetas tinha 50 profetas, então tinha 150 homens que poderia ser um deles. Você sabia disso ou não? Sim ou não? Hã? Não, né? 3 escolas de profetas, 50 profetas cada escola, 150 homens que poderia ser qualquer um deles, mas não foi. Tanto que, se você ler o texto, você vai ver que Eliseu atravessou com Elias, porque não aceitava
ele dizia, Elias falava, fica aqui que eu vou a tal lugar. Ele dizia, não fico, não te deixarei. Aonde você for, eu irei. Tanto que quando atravessou só eles, os outros profetas ficou do lado de cá do Jordão. Espírito diferente, espírito inconformado, queria unção, estava vigilante. Ele sabia que ia acontecer uma transição. Ele sabia que ia acontecer um grande mover. Ele estava de olho em algo maior. Ele acreditava em algo maior. Ele não se contentou em ser apenas o discípulo. Ele desejou estar no centro do propósito de Deus. Diga comigo, está no centro do propósito de Deus. Olha que coisa linda. Não, eu quero estar no centro do propósito de Deus. Tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, aonde está o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou. Quer dizer, aonde está o Deus de Elias? Esse foi o grito do inconformado. Esse grito direcionado, demonstrando que ele entendia o verdadeiro propósito da unção profética. Havia uma unção que estava sendo transferida, era uma unção profética que estava. Cada unção que nós recebemos de Deus é para um mover maior, é para um impulsionamento maior. Gente, você acha que Deus está parado? Você acha que Deus não está fazendo nada? Deus está parado, está deixando o mundo correr? Ele está só observando para ver o que vai acontecer, ou ele está se movendo? Ele está se movendo. Por que nós fazemos essa oração continuamente? Deus, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Deus, me inclua nos seus propósitos. Senhor, não me deixe de fora. Seja lá, vamos lá, diga Deus, seja lá o que o Senhor estiver fazendo. Diga, não me deixe de fora, me inclua nos seus planos, me inclua nos seus propósitos. Senhor, o que o Senhor estiver fazendo e o que o Senhor for fazer, diga, não me deixe de fora, me coloque nos teus propósitos. Agora, quanto você acredita nisso mesmo? Deus não está parado. Os propósitos dele estão se cumprindo, estão avançando. Quem para somos nós. E se ele não puder me usar, ele vai usar outro. Se ele não puder te usar, ele vai usar outro. Ele não muda, mas ele se move. Ele está se movendo. O tempo todo ele está se movendo. Quando as águas do Jordão se abriram, simboliza a passagem por um tempo distinto, um agir de Deus mais intenso. Você vê que era uma transição, Deus ia agir de uma forma mais intensa, mais ousado, de possibilidades inéditas, através de Eliseu. É o que ele quer fazer conosco. Diga comigo, nós estamos entrando num tempo de possibilidades maiores, de possibilidades inéditas. Diga, nós estamos entrando num tempo de avanço, de crescimento. Palavra da semana passada, diga, numa estação frutífera. Acredite nisso. O que mais tem na igreja são improváveis. O que mais tem são pessoas que eram improváveis. E estão vivendo coisas incríveis. Nós aprendemos com a Bíblia que Deus, na sua infinita grandeza, sabedoria, Ele encerra ciclos e inaugura novos tempos, revelando novas maneiras de agir, maneiras frescas, surpreendentes de agir, de se manifestar. O tempo todo Ele está fazendo isso. Não se distraia, não perca o foco. Está cheio de
pessoas vivendo coisas extraordinárias, Deus levantando pessoas, Deus levantando gente no nosso meio, Deus nos levantando para coisas incríveis. E Ele tem com você isso. Ele tem com você isso. Vocês acompanharam minha live hoje, gente? Quem acompanhou? Se não acompanhou, vai lá assistir para se edificar. Você viu o testemunho da pessoa chorar porque não tinha dinheiro para colocar combustível na moto para visitar a mãe no dia do aniversário? Não tinha dinheiro para visitar a mãe, para colocar combustível na moto, não é nem no carro, na moto. E hoje, não preciso nem falar, né? Que Deus tem feito, como tem feito, da forma que tem feito, quanto tem. Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, em voz alta, e os que viram o lançamento do alicerce desse templo, muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Agora olha que coisa linda, diga comigo: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Diga: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa incrível, uma coisa que parecia impossível acontecer, que muitos dos antigos olhavam para aquilo, eles choravam porque parecia impossível aquilo, eles verem aquilo, a reconstrução do templo. Outros choravam, outros gritavam de alegria, porque o Senhor vem ainda diz assim: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Isso é poderoso demais. Prega para você, eu sempre digo, o teu melhor pregador não sou eu, é você. Eu prego para você 1 hora, 2 horas, você tem 22 horas para pregar para você, fora daqui. Eu prego nesse tempo que você está aqui, mas você tem que pregar para você lá fora. Você tem que pregar para você amanhã. Você tem que fazer declarações. Você tem que golpear com mais força. Você tem que golpear com mais fé. Eu vou andar 1 milha a mais. Eu vou colocar mais intensidade. Diga comigo, diga: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diga: na minha vida. Diga: a glória desse segundo semestre será maior do que o primeiro. Diga: vai acontecer coisas maiores na minha vida. Diga: Deus já fez muito na minha vida, mas não se compara. O que Deus vai fazer é muito maior. É tempo de elevar os seus sonhos à proporção das promessas. Prega para você. Vai acontecer de forma sobrenatural. Deus está em busca de corações que compreendem que é uma porção dobrada, preparada para essa geração, gente. Há uma porção dobrada. A unção não é de Deus? Sim ou não? Você já parou para pensar se Eliseu olhasse para Elias e dissesse assim: não, eu nunca botei a unção dele, a unção não era dele, era de Deus. A unção não é minha, a unção não é da bispa, a unção é de Deus. A unção não é do A, do B, do C, é de Deus. Quem derrama a unção é Deus.
O poder é dele, a graça é dele, o revestimento é dele. Está na hora de você sair da linha do vitimismo. Está na hora de você sair da linha dessas crenças miseráveis que ao longo da sua história foi entrando. Está na hora de se libertar do problema de orfandade, de paternidade. Meu pai falou, meu pai disse, meu pai me amaldiçoou, meu pai praguejou, e agora? E o que o teu pai espiritual está dizendo? E o que o teu pai celestial está dizendo? Não tem que ter mais relevância sobre a tua vida? Sim ou não? E se ele diz que você é um filho amado e que ele tem promessas gigantescas com você, ele tem propósitos gigantescos com você, está na hora de se levantar com um espírito diferente, com uma fé diferente, com uma unção diferente, com ousadia diferente, com um posicionamento diferente. Pregar para você e dizer: não, eu não sou diferente de ninguém. Pregar para você e dizer: não, eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Pregar para você e dizer: não, não é mais difícil para mim, não. Porque o diabo quer mostrar que é mais difícil para você. Não é mais difícil para você. Inclusive é uma declaração que eu gosto muito e eu prego ela há anos. E eu comecei pregando para mim mesmo. Foi para mim mesmo que eu comecei. Depois só transferi para a igreja. O que é difícil para os outros é mais fácil para mim. Diga: o que é difícil para os outros, diga: é fácil para mim. Diga: eu tenho unção, eu tenho graça, eu tenho favor. Aonde muitos não conseguem, diga: eu consigo. O que é difícil para os outros, diga: é fácil para mim. Diga: e sempre será, em nome de Jesus. Meu Deus, prega para você. Você tem que pregar para você, sair dessa linha, que muitas vezes, para você é mais difícil, para você, não é, já passei dessa fase, não se contente com migalhas, quando tem um banquete de conquistas para você, é você pregando para você, é você pregando, fazendo as melhores pregações para você, de vez em quando senta e fala aí, senta aí que eu quero pregar para você. Deus tem coisas incríveis para você. Deus tem uma unção dobrada para você. Você pode ser pequeno, mas o teu Deus é grande. Deus é o Deus que levanta os pequenos. Deus é o Deus que levanta os improváveis. Deus que é o Deus que faz o pobre se tornar rico. Deus é o Deus que opera o impossível, o sobrenatural. E Ele vai fazer na tua vida. Aí você faz um diálogo. Você corre para o lado de cá e fala assim: amém, eu creio, eu tomo posse. Entendeu? Fique em pé, por gentileza. Eu declaro que você viverá muito mais do que jamais viveu. Deus vai fazer muito mais na sua vida. A glória que está por vir é maior, acredite nela. É muito maior o que Deus vai fazer. Nós precisamos ser como a história, quando chega a viúva para Eliseu: como posso ajudá-la? Diga-me. O que você tem em casa? Respondeu ela: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Esse nada era muito. Então disse ele: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, peça muitas. Diga essa palavra comigo: peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, vai separando as que você for enchendo. Então entre, feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Deixa eu dizer uma coisa: quem determinou a extensão do milagre, o tamanho do milagre, foi a viúva, não foi Jesus, não foi Deus. Porque dependia da quantidade de azeite, o tanto de botija, o tanto de vasilha que ela pedisse. O tanto de vasilha que ela pedisse. Agora, a multiplicação do óleo não dependia apenas da vontade de Deus, mas também da medida de fé dela. Se ela não acreditasse em algo sobrenatural, ela não teria pegado tantas vasilhas quanto ela pegou.
Ela poderia ter dito assim: eu não vou nem pedir, porque o que eu vou fazer? Eu tenho um pouquinho de azeite. Para que eu vou pedir? Mas ela acreditou. E é o que nós precisamos, acreditar. A pergunta é: quantas vasilhas você vai buscar? Quantas vasilhas você vai preparar? Quantas? Nós temos a escolha: crer ou duvidar, limitar-se ou expandir-se. Cadê o vidro desse azeite aqui, por favor? Crer ou duvidar, limitar-se ou expandir-se. Dependia dela. Quantas ela pegou? E tem mais uma coisa. Imagina, o Senhor disse: quando você começar, fecha a tua porta e vira a vasilha, vira a botija de azeite. Vira, e o texto tem uma coisa interessante, né? Projeta aí para eles 2 Reis 4:4. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, leia ali, por favor. Põe à parte o que estiver cheio. Tudo tem uma direção, até os detalhes, né? Põe à parte, não fica parado aí, não fica parado se deslumbrando com o milagre, com a multiplicação, não fica parado, deslumbrado com aquilo que você está vivendo, vai enchendo, tira, põe à parte, põe à parte, põe à parte, põe à parte, não fica deslumbrado. O que quer dizer isso? Eu já falei sobre isso em outra pregação. Para de ser uma pessoa intoxicada com milagre. Às vezes você vive um milagre, você já se intoxica com aquele milagre, já se intoxica com aquela bênção, parece que você já resolveu toda a tua vida, você teve uma experiência maravilhosa. Não, você não precisa de um milagre, você precisa de uma sucessão de milagres. Pega aquela, coloca à parte, louvado seja Deus, louvado e glorificado seja o Senhor por essa resposta, por esse milagre. Agora tem mais, vamos para o próximo, em nome de Jesus. Encheu, louvado seja Deus, eu coloco ele à parte, eu vou fazendo depósitos de milagres, depósitos de testemunhos, depósitos de experiências com Deus, eu vou colocando à parte e vou para o próximo. Deus tem mais para mim, o fluxo não para, é de glória em glória, sempre uma glória maior, é de milagre em milagre, sempre para milagres maiores, em nome de Jesus. Está entendendo ou não? Coloca à parte, não fica deslumbrado. Ai, que coisa gloriosa. Ai, que extraordinário esse milagre. Parou. Deixou. Parou de jorrar. Parou de jorrar. E era para parar de jorrar? Sim ou não? Era para continuar. Não tem limites. Não tem limites. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar, eu não vou me distrair, eu não vou me intoxicar, eu não vou, porque o fluxo não vai parar. É de glória em glória, é de glória em glória, de vitória em vitória, sempre uma vitória maior. Louvado seja Deus, eu vou viver, essa multiplicação não vai parar. Deus está derramando um azeite sobre a minha vida e não vai parar. Deus está derramando unção sobre a minha vida e não vai parar. Não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Vai transbordar, não vai parar. Em nome do Senhor Jesus, não vai parar. Quando Deus começar a derramar, não vai parar, não vai parar. O que está escrito lá? Cada botija era um milagre, cada botija era um milagre, cada botija um testemunho, cada botija, até porque você sabe que ela vendeu isso, pagou as dívidas e ainda viveu do resto, né? Cada milagre é apenas o início de uma sequência de maravilhas que Deus deseja operar na sua vida. É o início. Coloque isso no teu espírito. É o início.
Diga comigo, vamos viver uma sucessão de milagres. Diga sucessão de milagres. Diga, Deus vai começar a jorrar sobre a minha vida. Diga, a unção não vai parar. Diga, e eu viverei uma sucessão de milagres para a honra e a glória do Senhor. Diga, não vai parar. Diga, será de glória em glória e sempre para uma glória maior. E cada milagre será um testemunho. Cada milagre, o nome do Senhor será exaltado. Diga, o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Diga, porque a unção não vai parar. Sendo Josué já velho, de idade avançada, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, diga comigo, você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Gente, o Senhor vem para Josué, um cara que já tinha conquistado até não querer mais, conquistado territórios mais territórios, vencido 31 reis, conquistado muita coisa. Aí o Senhor vem, talvez o cara está lá pensando, falando, agora eu vou descansar, vou desfrutar. E o Senhor fala assim, você está velho, mas ainda há muito a ser conquistado. Olha para quem está do seu lado e fala, você já está velho, mas há muito a ser conquistado. Porque ainda que você tivesse velho, tá vendo? Ainda que você tivesse velho, tem muito a ser conquistado ainda, gente. Tem muito a ser conquistado. Deus quer fazer muito através da sua vida. Você talvez nem imagine quantas coisas você pode fazer ainda em Deus, quantas coisas você pode fazer, você glorificando o nome do Senhor na sua vida. Pega o teu propósito, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus, há muito a ser conquistado, há muito a fazer. Deus está falando isso para você. Nós viveremos dias de rompimentos. Isso significa, em nome do Senhor Jesus, nós viveremos coisas maiores. Deus vai fazer coisas maiores. Deus está preparando um mover extraordinário para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus não busca os acomodados, mas os inconformados. Então comece a orar agora e declarar, em nome de Jesus, o fluxo da unção vai começar a ser derramado sobre a minha vida, e não vai parar. O fluxo da unção será derramado sobre a minha vida, e não vai parar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou conquistar territórios maiores, eu vou viver coisas maiores, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou viver o sobrenatural. Eu acredito numa unção maior, eu acredito numa graça maior, eu acredito numa unção muito maior do que eu tenho recebido. Eu acredito em nome de Jesus. Diga a Deus, eu acredito, Senhor, numa unção maior. Como Eliseu acreditou, eu acredito. Como Eliseu acreditou, eu acredito. Eu louvou, meu Deus. Eu vou golpear com mais força, eu vou golpear com mais intensidade, eu vou golpear com mais força ainda, em nome do Senhor Jesus. Eu creio numa unção maior, eu creio na multiplicação, eu creio no sobrenatural, em nome de Jesus, como a unção da viúva, o azeite foi multiplicado, as dívidas foram pagas. Eu creio em nome de Jesus. Eu tenho um espírito inconformado, eu sou grato pelo que o Senhor tem feito, mas eu acredito em coisas maiores, eu acredito numa unção maior, eu acredito numa graça maior, eu acredito num poder maior, eu acredito, diga em nome de Jesus. É tempo de restauração, é tempo de viver uma glória maior, é tempo de viver o sobrenatural, é tempo. Deus pode levantar o pequeno, e eu sou esse pequeno. Deus pode levantar o improvável, eu sou esse improvável. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, eu sou essa pessoa. Eu acredito, Deus, eu acredito em uma unção maior, eu acredito que há muito a ser conquistado. Deus está falando, ainda há muito a ser conquistado, há muito a ser conquistado.
ainda há muito a ser conquistado, ainda é muito, há muito a ser conquistado. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro e profetizo sobre a tua vida, há muito a ser conquistado. Eu declaro há muito, ainda há muito a ser conquistado. Golpeie com mais força, golpeie com mais intensidade, em nome de Jesus. Não vai golpear 3 vezes e parar, você vai golpear com mais intensidade, você vai golpear com mais força, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, você vai viver o sobrenatural, portas novas vão se abrir, caminhos novos vão se abrir para você, você viverá o sobrenatural, portas maiores se abrirão, portas maiores se abrirão, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa, meu Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe, Senhor, de forma sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegou a tua hora, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo, em nome de Jesus, diga, é tempo de restituições, é tempo de eu restaurar a minha vida é sair da vergonha, é sair da humilhação, é sair do nível que você está, é tempo de viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Acredite, vai na fé, vai, golpeie com mais força, golpeie com mais força, golpeie com mais intensidade, golpeie, em nome de Jesus. Acredite, em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas maiores, Deus vai dobrar a unção, Deus vai abrir portas maiores, Deus vai derramar unção de prosperidade sobre a tua vida, e não vai parar, e você vai glorificar a Deus e não vai parar, e você vai glorificar o nome do Senhor e não vai parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A glória será maior, será maior. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não, você vai viver uma glória maior. A glória da segunda casa será maior. Você vai viver uma glória maior. Você vai viver uma glória maior. Você vai viver uma glória maior. Você viverá 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 uma glória maior. Segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior. Se você está com alguém da sua família ou da sua equipe, dos seus negócios, seus parceiros aí, eu quero que você dê as mãos a ele e diga: olha, chegou a nossa hora, chegou a hora de nós vivermos uma glória maior, nós vamos para um nível maior, nós vamos viver coisas maiores, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma unção maior para nós, 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 Deus vai fazer coisas maiores, em nome do Senhor Jesus. Isso, pode falar. Em nome de Jesus, chegou a hora de vivermos coisas maiores, vivemos experiências maiores, em nome de Jesus. A unção jorrar numa proporção maior sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro sobre a vida deles, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus, ela indo para um nível superior, ela vivendo coisas maiores, em nome de Jesus. Aleluia. Obreiros, vê quem está sozinho, ora com eles. Vai e concorda com eles. Concorda. Concorda com eles. Em nome de Jesus, nós concordamos com as tuas vitórias, nós concordamos com uma grande virada na sua vida. É tempo de restauração, é tempo de restituições, é tempo de viver uma glória maior, é o tempo de ir para um nível superior. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro.
Volte para a posição. Deixa eu dizer uma coisa a você. Com seus olhos fechados. Se alguém porventura não tem um propósito, não é que o esqueceu não tem um propósito, não recebeu. Levanta a mão que eu vou pedir o obreiro para levar você. Se você desejar. Às vezes você não recebeu na entrada o propósito de 52 dias, pode levantar a mão que eles vão levar você. Agora, feche seus olhos. É tempo de restauração, é tempo de restituições, é tempo de mudar situações, sair da humilhação. É tempo de cortar a cabeça do gigante. Vai cortar a cabeça de qual gigante para nunca mais se levantar? O que representa esse gigante para você? O que representa esse Golias que não pode mais se levantar na sua vida? Porque de tempos em tempos ele se levanta. E ele tem se levantado com mais força. Então estabeleça dentro de você agora. Eu gosto muito dessa frase. Que esse é o último ano. Esse é o último ano que você viveu, passou, ou esse problema te afrontou. Porque a partir de agora você está se levantando. Você está se levantando como um Davi, você está se levantando como um Neemias, para reconstruir o que precisa ser reconstruído, para restaurar o que precisa ser restaurado. E Deus vai te dar graça. Sonhe, sonhe, tenha sonhos maiores, projetos maiores. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Vai. Eu não vou desistir. Se encha de sonhos. Não vou me Se encha de sonhos. E o novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Diga. Não vou me encher de sonhos. E o novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Ouça. Eu não vou desistir. Não vou me encher de sonhos. E o novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Diga com fé, Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura vidas. Aleluia. Que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Vai naquele ato profético. Coloca a sua mão na sua mente.
E diga assim: Senhor, unge a minha mente. Diga: Senhor, eu quero uma mente ungida, uma mente renovada. Diga que a minha mente esteja conectado à tua mente, Senhor. Faça da minha mente um celeiro de ideias poderosas, criativas. Diga: unge a minha mente. Coloca a mão nos teus olhos. Diga: Senhor, unge os meus olhos. Diga: me dê visão. Diga: amplia a minha visão. Eu quero enxergar além. Diga: Senhor, a vista me mostra hoje, a visão me mostra o futuro. Diga: a vista me mostra onde eu estou. Diga: a visão me mostra para onde eu estou indo. Diga: me dê visão, Senhor. Diga: eu quero visão. A tua palavra diz que sem visão o teu povo perece. Diga: eu quero visão. Coloca a mão nos teus ouvidos. Diga: Senhor, eu quero ouvidos ungidos, ouvidos sensíveis à tua voz. Diga: eu quero discernir a tua voz. Diga: eu quero ouvir. O Senhor tem informações que ninguém tem. Diga: e eu quero entender e receber estas informações. Diga: Senhor, coloca a mão na tua boca e diga: unja a minha boca. Faça da minha boca uma boca ungida. As palavras que sair da minha boca serão confirmadas pelo Senhor. Diga: cada palavra poderosa que eu liberar, diga: elas vão se cumprir, elas vão se materializar. Diga: porque a minha boca é uma fonte de bênçãos. Diga: Senhor, unge o meu coração. Diga: me dê um coração ensinável. Me dê um coração segundo o seu coração. Diga: eu quero um coração que o Senhor possa habitar. Diga: me dê um coração sensível à tua presença. Diga: Senhor, unge os meus pés. Diga: onde eu pisar com a planta dos meus pés, diga: eu serei abençoado. Diga: eu serei abençoado ao entrar. Diga: eu serei abençoado ao sair. Diga: onde eu pisar com a planta dos meus pés, diga: eu serei abençoado. Levante as suas mãos e diga: Senhor, consagra as minhas mãos. Faça das minhas mãos mãos consagradas, mãos abençoadas. Diga: tudo que eu tocar vai prosperar. Tudo que eu tocar vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, diga: mas vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Porque as minhas mãos são mãos benditas, mãos abençoadas, para a honra e a glória do nome do Senhor. Levanta o teu propósito agora em nome de Jesus. Eu abençoo o teu propósito. Eu declaro os teus propósitos 52 dias materializados. Tudo que você colocou ou vai colocar, tudo que você projetou, tudo que você anotou, todas as imagens que você colocou nesse propósito dos 52 dias, que esse propósito dos 52 dias seja um memorial, um documento, um memorial, uma testemunha da glória do Senhor na sua vida. Tudo que você colocou aí vai acontecer, vai se materializar. Eu declaro isto, eu profetizo isto, eu ligo em nome do Senhor Jesus as tuas vitórias, e eu declaro: é tempo de restauração, é tempo de restituições, é tempo de você viver o melhor tempo da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta oração. Diga: eu recebo essa oração. Eu creio e tomo posse de cada palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus, assim será na minha vida. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.